mais uma vez, uma ótima noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar. Pedimos aí perdão pelo atraso da transmissão. Tive um pequeno problema aí para acessar a sala, mas graças a Deus pôde ser contornado a tempo, vamos dizer assim. E então podemos aqui fazer a live. A live que na verdade estava marcada para ser alguns dias atrás, né, no início aí do mês, mas que não pôde ser feita por outros problemas técnicos também, mas hoje com muita alegria a gente pode fazer o estudo. Ainda mais desse que é um capítulo que muito nos fala ao coração, que é o capítulo 11 do livro Boa Nova, o Sermão do Monte. E esse é um capítulo muito especial porque ele nos convida para a essência da mensagem de Jesus. Há um vídeo que circula já há bastante tempo, em que se questiona um grupo de palestrantes, um dos quais é o nosso querido Haroldo, sobre o Brasil ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo é a pátria do Evangelho, uma vez que aqui é uma terra onde se vê tantos desafios, né? Tantas desigualdades, crimes, às vezes chocantes, né? Então, o tom da pergunta vem mesmo num sentido de dizer assim, e aí, né? Como que aqui vai ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, com tudo isso, né? E aí, creio que, se não todos, uma boa parte aí vai se lembrar que o Haroldo dá uma resposta espetacular, porque nos convida a raciocinar sobre o que é a essência da mensagem cristã. E é algo similar ao que é feito neste capítulo. Porque a mensagem do Cristo, a mensagem espírita cristã, ela não é uma mensagem que veio garantir recompensas. E aqui dizemos recompensas porque é todos os tipos de recompensas que alguém poderia pensar. A maior parte vai pensar num sentido financeiro. Uma outra parte significativa, se não pensar no sentido financeiro, vai pensar em algum sentido material. E quase que completando aí a porcentagem de espíritos em evolução na Terra, nós vamos ter aqueles que, ainda que não esperam vantagens do ponto de vista material, esperam algum tipo de recompensa a nível espiritual. E aí fica denunciado, fica explícito uma incompreensão acerca do que seja de fato a proposta ou o propósito trazido pelo Evangelho. Então, naquela resposta, o Haroldo menciona, né, o que significa ser pátria do Evangelho, coração do mundo, o que realmente significa isso, e de maneira nenhuma isso estará vinculado a sucessos materiais, a sucessos econômicos, a sucessos sociais, porque a restauração do ser, a restauração do espírito humano não se dará mediante a recompensas, porque Deus não trabalha num regime de recompensas. Deus não busca comprar ninguém, né? Então, é claro que o propósito do Cristo não é nos fazer agir mediante algo que vamos ganhar. Por quê? Porque a mensagem cristã é uma mensagem de amor. E a essência do amor é o esquecimento de si mesmo. O amor genuíno pensa no coletivo, pensa no todo, ou pensa no ser amado mais do que em si. E é por isso que a gente precisa relembrar a essência da mensagem cristã, porque é muito fácil a gente cair nessas armadilhas, ou do egoísmo,
ou do orgulho. Egoísmo, porque a gente pode tender às questões materiais, e orgulho, porque a gente pode pensar nas questões espirituais, mas com premiações, mediante ao excelente trabalho realizado, né? E a mensagem do Cristo é muito mais simples. A mensagem do Cristo não diz do que nós vamos ganhar, porque, em verdade, o convite é descobrir que já ganhamos tudo. Já ganhamos tudo. E ainda que padeçamos do ponto de vista exterior, e Emmanuel mesmo escreve uma mensagem muito bonita no livro Palavras de Vida Eterna a esse respeito, dizendo que naturalmente as coisas do ponto de vista material vão dar errado. Isso é muito natural. Por quê? Porque é da vida. Não significa absolutamente nada, não é nem aprovação nem reprovação. São questões da vida, provas para que a gente amadureça, para que a gente aprenda, né? E, portanto, o caos exterior não deve significar para nós nenhum tipo de problema do ponto de vista do propósito evangélico. Então, pode estar dando tudo errado. Pode estar dando tudo errado. Não é por aí que nós vamos avaliar se as coisas estão indo bem ou mal. Então, Emmanuel vai chamar a mensagem de coração puro, porque essa é a proposta, né? Que a gente esteja bem do ponto de vista do coração, apesar de tudo exterior estar em desordem ou podendo estar em desordem, e naturalmente vai estar em algum momento. Isso é da vida física, né? Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque pensar sobre essas questões, sobre esse propósito do Evangelho, é um chamado para que a gente encontre realmente o nosso papel na vida. É muito sério isso, né? É a gente conseguir viver da melhor maneira que a gente pode viver. E a mensagem de hoje, ou melhor, o capítulo, né? Esse capítulo 11 do livro Boa Nova, vai nos chamar a atenção para isso. Porque quando a gente diz recompensas, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista espiritual, e dizemos, né, no início aqui, que esperar recompensas denuncia imaturidade espiritual, e tá tudo certo, né? Nós estamos mesmo nesse caminho, mas denuncia a imaturidade espiritual, põe para nós a necessidade de olhar com o ponto de vista do espírito. E é isso que Jesus, ou melhor dizendo, né? É uma das coisas que Jesus propõe aqui para Levi. É olhar do ponto de vista do espírito. Então, o exercício de se voltar na busca sincera do que seja o propósito do Evangelho, esse exercício é o exercício de olhar com os olhos do Espírito, para que a gente entenda o que significa a frase: nós já ganhamos tudo. Nós já ganhamos tudo. Eu queria ler, então, um pequeno trecho já no início do capítulo. Vamos colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui. Aí. Logo no início do capítulo, Humberto Campos escreve assim: aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua residência confortável.
desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Então, observemos que a perspectiva de Mateus aqui é a perspectiva de quem quer ajustar o evangelho aos padrões do mundo. Por que certa estranheza? Porque ele olhou, aí já está na tela, né? Mas a gente pode ver aqui que o discurso de Mateus é assim: mas vocês estão cheios de problemas, como é que vocês vão trabalhar pelo evangelho? E foi isso que ele devolveu para esse pequeno grupo de infelizes, né? Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem emanar-se como filho de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Qual que é o ponto aqui que a gente quer chamar a atenção, né? Existe uma análise primeira que a gente pode fazer aqui, que é a análise do, olha, ele está excluindo pessoas, né? E o evangelho não é de exclusão, o evangelho é de inclusão. Então é até um ponto, né, para a gente ter de análise para conosco mesmo. Se a nossa vontade é de excluir, pelo simples fato de excluir alguém, então a gente já não está com o evangelho, né? A gente já não está com o evangelho. Então, claro que isso é o que já vem ao primeiro momento, né? O Levi se equivocou aqui, não só pela falta de caridade, né? Ao falar com as pessoas, mas ao excluir. Isso não é do Evangelho, isso não é de Jesus. Jesus não excluiu ninguém. Houve aqueles que se excluíram, porque não quiseram. Mas todos quantos quiseram tiveram seu lugar. Até Judas, né? Que é uma grande questão, né? Para a gente pensar a respeito. Até Judas teve o seu espaço. Mas há um ponto ainda, né? Conectando aí com tudo que já estávamos trazendo no início, há um ponto aqui muito importante, que é Levi está enxergando com os olhos da matéria. Porque para lançar esse descrédito da forma como ele lançou, né? Para desprezar como ele desprezou, ele está olhando para a matéria. Ele está olhando para a matéria. Só que ele fez isso com boa intenção. Ele não fez isso com tons perversos de exclusão simplesmente, né? Não foi uma simples perversidade, não. Foi com uma boa intenção que depois ele vai tentar se justificar para Jesus. Mas observemos que é muito fácil a gente cometer o equívoco que Levi cometeu aqui. É fácil por quê? Porque a gente é muito bom de argumentação. Então a gente consegue argumentar a nosso favor com uma destreza invejável, né? Mas há algo que a gente não pode esquecer. O evangelho é de inclusão. Isso é a coisa mais difícil para espíritos em evolução entenderem, eu acredito. O evangelho é de inclusão. Porque
a gente pode descartar pessoas por uma série de motivos. Aqueles de boa vontade, que é o caso de Levi, por exemplo, poderão e certamente irão incorrer nesse erro, porque qual que é o raciocínio de Levi? A gente tem que implantar esse evangelho para ontem. A gente tem que começar para ontem. A gente precisa resolver logo o problema da humanidade. É ou não é uma preocupação nossa até hoje, né? Sobretudo, não importa a religião, não importa a opção filosófica de vida, né? A crença. Por que não? Porque se você vai num católico, num evangélico, você vai ver uma certa preocupação, e faz sentido dentro da crença, né? Católico ou evangélico, uma certa preocupação com o céu, com o inferno, né? Se você vai para o espírita, não há só uma preocupação com colônia espiritual, há uma preocupação assim, a gente não pode ser exilado, né? E fica parecendo que a grande questão da vida é a gente fazer tudo certo para merecer um bom lugar. E nesse sentido, a gente traz um pouco dessas angústias materiais, né? Dizer, não, a gente tem que trabalhar pela regeneração, a gente tem que a gente tem que cuidar para não ser exilado e coisas do tipo que revelam uma preocupação justa, mas infantil. Infantil por quê? Porque não está olhando com os olhos do espírito. Se imaginemos o que é 2.000, 3.000, 4.000 anos nos olhos do espírito. E aí a gente está querendo acelerar um processo, atropelando pessoas, mas o grande pedido do Cristo é cuidar das pessoas. Então, a gente está querendo atingir um resultado com meios altamente equivocados, né? É o que Levi está querendo aqui. Ele está olhando para as pessoas que têm pouca condição do ponto de vista material e dizendo assim: como é que vocês vão ajudar o evangelho? O que você pode fazer? Você não vale nada? Você tem uma deficiência? Mas venceu, o evangelho venceu a batalha, entre aspas, porque incluiu todo mundo. Essa, esse é uma grande chave, eu acho, que a gente poderia destacar aqui. O evangelho incluiu todo mundo. Mas vamos adiante, né? Esses que ouviram Levi ficaram extremamente abalados, né? Humilhados, nas palavras aqui do Humberto Campos. E o pior de tudo, às vezes a gente é Levi e às vezes a gente é o Lisandro, que ouve um Levi, né? Às vezes a gente é um Áquila, às vezes a gente é um Pafos, que ouve alguém dizendo isso, né? E aí o pior de tudo é isso aqui, ó. A palavra rude de Levi os despertaram. Ou seja, eles acreditaram em Levi. Jesus disse algumas coisas, mas vem Levi e diz outras, e eles concordam com Levi. Aí tem que esperar Jesus chegar, né? Jesus chega e o Levi vai se justificar. Ele vai se justificar. Como se houvesse justificativa. É aqui que está denunciada a imaturidade, né, espiritual. Como se houvesse justificativas. A gente não vai conseguir justificar. A gente não vai conseguir bons argumentos que sustentem algo que é profundamente contrário ao Evangelho. E a gente só consegue reconhecer a importância do não excluir ninguém quando a gente olha com os olhos do Espírito. Quando a gente percebe que o grande objetivo é a construção das relações, né? É esse cuidar uns dos outros.
todo o resto é instrumento para isso. Todo o resto é instrumento, pelo menos por hora, né? Aí o Levi tenta se justificar, e aí Jesus vem, né? Aí aqui a gente queria ler algumas falas de Jesus, porque elas são preciosas, né? Levi, então, tenta se justificar, né? O que que o evangelho conseguiria com esses aleijados e mendigos, né? E aí, não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade. Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho magnífico o fato de Humberto Campos destacar as posturas de Jesus. Porque por muito menos a gente já estava brigando com Mateus. E brigando feio, assim, né? Porque nesse exato momento aqui, Mateus está mais piorando a situação do que ajudando. E a gente lida mal com quem atrapalha. A gente lida muito mal com quem atrapalha. Por quê? Porque nós estamos focados num certo objetivo, que sabe Deus lá qual seja, né? E a gente tem muita dificuldade com quem atrapalha. E aí Jesus fala com bondade. Aqui Jesus está revelando que ele é para todos, para quem erra e para quem acerta, ainda que o erro seja grave, ainda que o erro seja difícil de lidar. Mas ele falou com bondade, né? No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Essa é uma pergunta profunda, né? Mas há algo aqui na fala de Jesus que eu particularmente gostaria de destacar, que é Jesus está falando do amor e da colaboração dos vencidos do mundo. Por quê? Quem assiste ou assistiu aquela série The Chosen pode se lembrar de uma cena, não sei, creio que na segunda temporada ou primeira, em que o Tiago Menor, que é um dos discípulos de Jesus, e na série, eu particularmente não me recordo de ter lido nenhum relato histórico a respeito, mas na série, o diretor, né, o autor da série, colocou o Tiago Menor como portador de deficiência física. O Tiago ele tem alguma questão, creio aí, na perna, e então o andar dele não é como os demais. E aí tem uma cena muito bonita, e eu acho que ela tem tudo a ver com essa passagem aqui, que é o momento em que, claro que isso ia acontecer, né? O Tiago pediu para ser curado. Ora, ele vê todas as curas que Jesus faz, a facilidade com que ele faz as curas. Curar alguém que está caminhando com ele devia ser coisa mais simples, né? E ele faz o pedido, ele pede. E aí a resposta que Jesus dá é a seguinte: eu poderia te curar e você sabe disso, mas imagine que eu te curasse e a sua história seria como a de todos os demais que já foram curados. É mais um a louvar Jesus pela cura que recebeu. Agora, aí diz na série, né?
Jesus diz assim: agora imagina se eu não te curar. E ainda assim, você ser um trabalhador do Evangelho. O quanto isso não poderá arrebatar os corações. O Tiago fica meio. assim, é mais difícil de entender, né? Quando é sua vez. O Tiago fica meio perdido. O que Jesus está querendo dizer? E Jesus está dizendo ali algo, creio que muito relacionado com essa fala do Boa Nova, o que há de mais sublime do ponto de vista espiritual. Porque uma coisa é você louvar tendo recebido algo. Isso é natural, né? Tanto é tão natural que o que a gente estranha são as outras duas possibilidades, né? Quem louva tendo recebido é natural. Agora, o estranho é quando a pessoa não agradece quando recebe, né? Ou que ela se revolte quando não recebe. Então, esses dois é mais natural. É mais estranho. A pessoa recebeu e não agradeceu, é estranho. Então, a pessoa está revoltada porque ela não recebeu. Agora, o que Jesus está propondo é, imagine que mesmo não tendo recebido, você agradeça. Imagine que você, mesmo sem ter sido curado, prossiga falando do Evangelho. O quanto isso vai despertar as pessoas. Por quê? Porque elas terão que refletir um pouco mais. Ah, mas e esse que não recebeu nada e continua a dizer, continua a agradecer? Ele não recebeu nada, continua doente, continua com necessidades e ainda assim louva, ainda assim divulga o Evangelho. Entende? Eu acho que esse é um ponto sublime. Por quê? Porque vai nos chamar a atenção para algo mais elevado ainda, que é: eu não estou divulgando, louvando, agradecendo pelo que eu ganhei. Não foi por um desejo satisfeito, mas apesar de não ter sido satisfeito nos meus desejos. Porque então é o momento da transcendência, né? Você diz assim: tem algo a mais nesse evangelho aí. Tem algo a mais. Por isso que Jesus veio buscar os excluídos. Por isso que ele veio buscar os excluídos. Porque os que vivem bem do ponto de vista material, eles terem fé em Deus é muito natural, eu diria que até esperado, né? Eles estão tão confortáveis. Por que eles deveriam de negar? O que eles vão ganhar com isso, né? Agora, com o excluído, ainda assim louvando, mas o que ele recebeu? Do ponto de vista material, talvez nada. Do ponto de vista espiritual, ele não está esperando mais nada. Aí chega na essência. Porque foram esses que fizeram o evangelho chegar onde chegou. Foi através da contribuição desses, os excluídos. Aqueles mesmos que Jesus disse lá, Hanan, no capítulo 3, os meus colaboradores virão de toda parte. Por quê? Porque em toda parte tem gente sofrendo. Em toda parte tem gente com dificuldade. Né? Mas apesar de tudo isso, os mesmos que encontram dificuldade, ao terem contato sincero com o Evangelho, descobrem em si mesmos motivos e forças para agradecer, para seguir adiante, para manter o bom ânimo. O que então desperta a curiosidade dos demais. Assim, mas o que é que tem nesse Evangelho? Por isso que nós iniciamos dizendo que esse é um capítulo que chama a atenção para
a essência da mensagem. É por isso que Sermão do Monte, não tem outra escapatória, né? Não tem escapatória. O amigo aí, o João, assistiu, agora que eu tô vendo, João, os comentários, que eu fico em outra tela, você assistiu o episódio do The Chosen? Eu achei maravilhoso, assim, eu achei de uma sensibilidade imensa. Bom, prosseguimos no diálogo. Levi vai tentar se justificar, claro, né? Porque é o que a gente tenta fazer. A gente sempre tenta justificar o passado. Isso é algo curiosíssimo, né? Uma característica nossa. A gente está sempre tentando justificar o passado, porque, na verdade, o que transparece dessa necessidade de justificar-se é que o nosso compromisso não é só com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade, porque isso é natural de todos os espíritos, mas também com a nossa imagem. Então, por isso que eu preciso me justificar, né? Preciso ter uma certa necessidade de me justificar. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Então, eu preciso dar justificativas. E aí, ele dá uma justificativa que é ruim. Ruim. Por quê? Porque ele diz que quer, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Entre os que governam o mundo. Ah, João, beleza. É esse aí, eu achei muito bom. Apressar. Mas o tempo é de quem? Né? Quando eu manifesto o desejo de apressar algo, nas entrelinhas eu estou dizendo que Deus está atrasado. E aí eu acho que é um dos pontos em que a gente consegue perceber por que os espíritos falam que o orgulho deixa o espírito cego. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ponderar um segundo que Deus sabe muito mais do que ele, do que todos nós juntos, né? Se somar todos nós não dá, não faz nem, não chega nem perto, né, da inteligência suprema. Então, como assim apressar, né? A supremacia do evangelho entre os que governam no mundo. Entre os que governam no mundo. O que é isso? É interesse material na causa. Então vamos apressar o desenvolvimento da supremacia do evangelho, como se o evangelho precisasse da nossa pressa. E não é assim. É até interessante pensar isso, porque a gente muitas vezes acredita que os grandes objetivos do espírito estão na matéria. Mas como assim? Não, não é, vamos dizer assim, não é tão incomum a gente ver pessoas altamente preocupadas com o planejamento reencarnatório. E tem que estar mesmo, né? O planejamento reencarnatório é super importante. Mas é preciso ponderar que existe um planejamento de evolução espiritual. E isso transcende em muito a matéria. Então, um espírito não segue missão apenas na encarnação. Por quê? Porque o planejamento dele não é só reencarnatório, né? Existe um planejamento de evolução. Em alguns pontos desse planejamento, há requisições para a encarnação. Aqui nesse ponto ele vai precisar encarnar, vai precisar passar por isso, mas ele segue um planejamento, ele segue um projeto espiritual. Então a gente às vezes está muito preocupado com a matéria. Então é a supremacia do evangelho na Terra, é o desenvolvimento do espiritismo no mundo. Mas o objetivo é muito mais amplo, né?
O objetivo é de vida verdadeira. Então, as questões do tempo, as questões da nossa era, elas representam instrumentos do Criador para nos fazer avançar e aprender, mas isso não é nem de longe o maior enigma que a gente tem para resolver, né? Então, o planejamento reencarnatório é parte do grande planejamento, né, espiritual. Mas aí Jesus então vai responder, e aí depois a gente vai lá para o final para poder encerrar, né? Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Leia-se ansiedade, né? O amor não age com ansiedade. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros de seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Sem palavras, né? Eu fico encantado com a sabedoria do Cristo e com a capacidade que o Humberto Campos teve de transcrever, né? Porque, na verdade, o que Jesus está dizendo é o que aconteceu, né? Isso aqui, isso aqui não é uma hipótese, isso aqui é uma profecia. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Até a parte do fogo aqui, né? Então, o que Jesus está... Acho um dos pontos, né, que está bem forte aqui é que não adianta lutar pela causa do evangelho se o evangelho ainda não está dentro de mim. Porque a causa do evangelho não é fora, né? A causa do evangelho não é uma mudança exterior, por isso que não importa o mundo de regeneração, ou pelo menos não importa em primeiro lugar. Não importa o sucesso material, o sucesso econômico, o sucesso social. Não importa a recompensa espiritual que eu, às vezes, almejo ter. Importa o que eu estou construindo dentro. E aí, o Levi fica extremamente assombrado, né? Assustado, impactado. Jesus prossegue. Essa aqui também é uma fala maravilhosa, né? A esponja do tempo. Isso aqui é muito importante, porque muitos espíritos esperaram o nosso tempo. E, aliás, ainda esperam, porque a gente não chegou onde tinha que chegar ainda. Muitos espíritos esperam e esperaram o nosso tempo. Mas, não raro, nós não temos a capacidade de esperar o tempo dos outros. Cada um está a seu tempo.
Nem todo mundo tem que estar onde eu estou, no nível que eu estou, da mesma maneira que eu não tenho que estar no nível dos que estão à frente. Não existe pressa. Até porque, se a gente tirar uma média, né? Se tirar uma média das nossas perfeições, vai dar tudo a mesma coisa. Porque aquilo que eu sou melhor hoje do que uma pessoa, pode ser que essa pessoa seja melhor que eu em outra. Então, se a gente tirar uma média das perfeições, vai dar tudo igual. Não tem ninguém superior. E a maior prova que não tem é que às vezes a gente fica se comparando. Quem realmente está acima não se compara. Porque um dos primeiros requisitos para avançar espiritualmente é saber quem se é. Né? O que se for, o que já se passou. Né? A gente condena a ignorância dos outros como se tivéssemos nascido sabendo. E definitivamente não nascemos. Em algum momento aprendemos. E aí, a partir dali, curiosamente, a gente debocha de quem não sabe. O deboche pode ser explícito, mas ele pode ser implícito através das nossas irritações e da nossa incapacidade de acolher o outro, né? Então, a esponja do tempo, essa é uma expressão significativa, mas avançamos aí no texto. Levi, depois disso, Jesus vai pela primeira vez, né? O que deixa aqui bem subentendido que foram mais de 2, 3, 4. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças. E aí Jesus faz uma construção perfeita, né? De estados mentais que é preciso ir alcançando para que a gente possa realmente avançar, e naturalmente começa com os humildes. Isso impacta profundamente Levi, que então muda a sua atitude. Por isso que dá para ver claramente que Levi não estava mal intencionado. Ele realmente estava bem intencionado. De modo que tão logo percebeu o seu equívoco, ele reajustou. E aí ele chama para sua casa essas pessoas, né? E é o Haroldo que gosta de destacar isso. A gente consegue perceber como que de fato essa experiência afetou Mateus, afetou Levi, pelo início do seu evangelho, né? Se não for o único, é um dos únicos a colocar mulheres na genealogia e mulheres desviadas, né, do ponto de vista social da época. Mulheres desviadas no seu propósito de vida. Estão na genealogia de Jesus, né? Então a gente percebe como que essa experiência de fato marcou Mateus. Como dizer assim, é preciso incluir. O evangelho é um evangelho de inclusão. Mas aqui, no final, Jesus fala uma coisa que a gente queria encerrar com isso, né, com essa reflexão. Levi faz ele abre as portas, né, aqui, ó, no dia imediato, o ex-publicano abriu as suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável, abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel. O mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Por quê? Ouvir e compreender. Porque tem os que nem ouvem e tem aqueles que, ouvindo, não compreendem porque não meditam a respeito. E só não meditam a respeito porque desconsideram o que ouviram. Desconsideram o que ouviram.
Não, João, meu pai se chama Evandro. Aloysio, não, não seria. Mas enfim, só não compreende a palavra de Deus quem desconsidera, quem a desconsidera. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos tem um momento que Kardec vai fazer essa pergunta. Se são os inteligentes que mais compreendem. E os Espíritos falam assim que, de fato, né, a pessoa que tem mais capacidade de raciocínio, ela entende melhor. Mas os que melhor compreendem a palavra ou a lei de Deus são aqueles que se dedicam a compreendê-la e vivenciá-la. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, bem-aventurados os que ouvem e compreendem. Porque compreender é um processo de assimilação. Então, assimilar, a gente só consegue assimilar algo quando se dedica, quando se deseja, quando se quer compreender, quando se quer assimilar, né? Então, no que, no que respeita à palavra ou à lei de Deus, nós deveríamos ter mais atenção. E aí, volto de novo nas palavras do início. Acho que um dos grandes convites desse capítulo é compreender a verdadeira perspectiva do Evangelho sobre as pessoas. Não é à toa que esse capítulo chama Sermão do Monte, né? Não é à toa. É porque aqui nós estamos falando de essências. Nós estamos falando de essências. Então, qualquer pensamento nosso que seja de excluir, denegrir, não alcançou a essência do Evangelho ainda. É preciso fazer um esforço maior. É preciso fazer um esforço maior. Então é isso, meus amigos. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça nessa busca, nessa tentativa de assimilar, né, genuinamente, verdadeiramente, o propósito do Evangelho em nós. Aqueles que desejarem, que quiserem nos acompanhar, é sempre bom orar em conjunto. Divino amigo, nós te agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estudar, de aprender, mas, sobretudo, pelo teu auxílio incessante a fim de que compreendamos aquilo que há milênios não temos compreendido. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Esteja conosco, agora e sempre, que assim seja.